Olá pessoal, beleza? Tudo bem? Vamos para mais uma aula aqui. Hoje eu vou dar uma pequena explicação aqui sobre o que vem instalado no banco. Você baixou lá o seu SQL Server, o seu PostgreSQL, o seu MySQL, qualquer banco. Eu vou explicar o que vem instalado, né, de tabela que já vem com o banco, para que servem essas tabelas, tá bom? Então vamos lá, olha só. Primeiramente, quando você instala o banco, ele vai instalar a instância. O que é uma instância? É uma cópia, né, do serviço propriamente do banco de dados. Tá? No caso do SQL Server, a gente tem o SQL Server vr.exe. Esse arquivo, por exemplo, você encontra ele lá em serviços do Windows. PostgreSQL também tem o dele, coloquei aí o pgctl.exe. Tá? O MySQL também tem, e assim por diante. Qualquer banco, no caso do Windows, vai ter lá rodando nos seus serviços. Tá? Se colocar services.msc, você vai encontrar esses serviços rodando lá, tá bom? Na sua máquina. No caso do Linux também tem lá os serviços rodando. Tá? Eu não sei bem o caminho, mas tem o serviço de cada banco de dados. E esses serviços são as instâncias do banco aí. Eu coloquei aqui algumas instâncias, olha só. No caso do PostgreSQL, né, você tem aqui essa instância que já vem instalada com ele, que você instala, né, coloca o nome que quiser. Aqui também do SQL Server e aqui do MySQL, tá bom? Cada instância dessa possui as suas bases, né, os seus bancos de dados, tá bom? Vou explicar agora aqui, ó. Por exemplo, você tem uma máquina, né, um servidor principal ali, e dentro dessa máquina você tem uma instância instalada no banco. Dentro dessa instância você vai ter quantos bancos você desejar, tá bom? Nesse caso aqui tem 3 bancos, tá? Aqui um outro exemplo, você pode ter também uma máquina só e várias instâncias, e cada instância dessa, seus bancos, tá bom? Por exemplo, instância aqui, essa primeira instância tem 4 bancos, essa outra tem 3, essa outra tem 2, tá bom? Exemplificando melhor essa situação, olha só. Aqui eu tenho 6 servidores na empresa, tá? O primeiro servidor eu tenho uma instância chamada servidores, né? Eu tenho 2 bancos dentro dessa instância, que é o banco de professor e o banco de técnico administrativo, tá bom? No outro servidor, na outra máquina, eu tenho aqui a instância alunos. Dentro dessa instância alunos, eu tenho 4 bancos de dados. Alunos do ensino médio, ensino técnico, superior e ProEja. Entenderam como é que funciona a questão da instância? Ah, professor, mas eu poderia colocar todos esses bancos, né, no caso aqui 4 aqui, 2 aqui, são 6 bancos em uma instância só? Poderia colocar em um banco só, desde que, por exemplo, esses bancos tratem, por exemplo, de um mesmo assunto, de uma mesma temática. Por exemplo, aqui é perfeitamente possível porque trata sobre ensino, né? Você tem professor e aluno, a divisão ali, tá bom? Dá para colocar em uma máquina só com 2 instâncias, por exemplo, tá bom? E uma instância só também dá, tá? Mas eu colocaria em 2 instâncias. Aqui, por exemplo, é esse exemplo que eu estou falando, olha só. Eu tenho uma máquina só, essa do meio aqui, onde eu tenho, no caso que não é computador 1, computador 2, mas sim um computador só, no caso ela, né? Só que eu teria 2 instâncias, uma de servidor e outra de aluno, tá bom? Aqui ele está exemplificando que as 2 máquinas poderiam estar em uma só, tá? E teria lá seus bancos dentro dessa máquina. Aqui, ó. Eu coloquei aqui a observação, né? Só para não esquecer, né? É aconselhável, então, que vocês fiquem atentos a isso. Se o assunto for muito discrepante, é aconselhável vocês criarem essas instâncias em bancos separados, tá? Servidores separados dentro da empresa. Mas se for do mesmo assunto, pode deixar uma máquina só, tá bom? É claro que esse tipo de coisa, quem vai prever, né? Uma máquina só, 2 máquinas, é o DBA, é você, entendeu? Você é que define o que é melhor para a empresa.
Visando isso também, você tem que prever aí os backups dessas máquinas ou dessa máquina. Então, tudo tem que ser estudado pelo DBA. Não é à toa que é um serviço trabalhoso, como é que eu vou dizer também, requer muita atenção. Por isso, os DBAs, pelo menos em outros estados aí, ganham muito bem, porque tem que cuidar, tem que ter responsabilidade ali sobre o que está fazendo em cima da base de dados da empresa. Tá bom? Beleza. A questão aqui do banco de dados, né? Os bancos de dados de sistema que cada banco tem. Quando você instala, por exemplo, o PostgreSQL, ele instala lá uma base de dados padrão, que é a própria Postgres, que eu coloquei uma seta aqui, né? Então, essa é uma base de dados onde é gravado geralmente tudo que você faz no banco. Rodou um insert, rodou um update, rodou um delete, tudo é gravado dentro desse banco, tá bom? Não é aconselhável você rodar insert, delete e update dentro desse banco Postgres, dentro dessa base de dados, tá? Com o risco sério, seríssimo de você danificar o seu banco. Para que serve então esse banco? Para você fazer consultas, tá? Você quer descobrir, por exemplo, tamanho físico, né, de cada tabela, físico mesmo, quanto que essa tabela está em megabytes, né? Você pode descobrir registros duplicados também, se quiser, tá? Diversas outras consultas, bem bacana. Eu fiz algumas consultas na disciplina de programação para banco de dados, não sei se vocês participaram. Eu vou até coloquei uma consulta aqui no final para dar uma lembrada sobre isso aí, tá bom? Bom, no caso do SQL Server, né? Do banco de dados SQL Server, ele instala 4 tabelas, vocês podem notar aí, que é a Master, a Model, a MSDB e a TempDB. Cada um serve para armazenar um determinado metadado ali, tá bom? Vamos ver para que serve cada um. Olha só, a Master. A Master são armazenadas as configurações. Provavelmente aquelas configurações, eu nunca fiz nenhuma consulta em cima dela, mas talvez configurações de tamanho da tabela. Por exemplo, você quer que o banco sempre crie uma tabela, quando você for criar, que ela tenha um tamanho X, que ela comece sempre com 15 megas. E um incremento para ela, que ela sempre cresça 5%, tá? Uma previsão. Então você pode definir aí essas configurações nessa master, tá bom? Na Model, a Model, pessoas, lembra daquele do Word, quando você trabalha com Word e você quer padronizar ali que o Word sempre abra com fonte tamanho 18, né? Que seja o padrão. Toda vez que você abre o Word e começa a digitar, tem que ser tamanho 18 de fonte. Então, essas informações dentro do Word, quando você quer gravar um padrão, é salvo nesse arquivo normal.dot, lá no Word, tá bom? O model aqui no SQL Server é a mesma coisa. Você cria um padrão, e esse padrão é replicado para toda vez que você criar novos bancos, tá bom? É o normal.dot do SQL Server, tá bom? O MSDB. O MSDB, ele serve para você gravar serviços, né? Os alerts, os jobs, tá? Do banco. Job, por exemplo, você pode criar um job aí para fazer um backup 11 horas da noite, todo dia, 7 dias por semana. Então, é nessa tabela aí que você cria esse job, através do SQL Agent, né, do serviço. Quando você instala o SQL Server, ele instala também esse SQL Agent, tá bom? E é através dele que você cria os jobs e os alerts, tá bom? O TempDB. O TempDB é para você criar as tabelas, né, de armazenamentos aí, tá? Temporário ou não. Eu, sinceramente, eu já trabalhei muito com SQL Server, mas nunca cheguei a usar nenhuma dessas aí para consultas. Eu já usei consultas em tabelas de sistema de Postgre, mas do SQL Server ainda não cheguei a mexer, tá bom? Tem lá, se você procurar na internet, tem lá suas consultas bem bacanas para você fazer consultas no banco, tá bom? Aqui também nós temos as tabelas de sistema. Nós falamos sobre bancos,
do sistema e temos as tabelas dos sistemas, né? Essas tabelas também, novamente, não devem ser usadas para você rodar delete, update, né? Não rodem isso, porque vocês podem danificar o seu banco de dados. Né? Ela só serve para fazer consulta. E, novamente, são tabelas onde é armazenado tudo que você faz no banco. Rodou um SQL lá de insert, é gravado nela. Tá? Você quer saber quando foi feito o insert na tabela? Você pode procurar essas tabelas de sistemas o dia que foi feito o insert. Tá bom? Aqui eu listei aqui algumas tabelas de sistemas de alguns bancos, né, do Oracle. Você tem essas aqui, do MySQL também, do Access também, né? É uma grande discussão. O Access é um banco de dados? O Access é uma linguagem de programação? O que é o Access, né? Eu já trabalhei muito com Access, já fiz algumas coisinhas bacanas com Access quando eu estava aprendendo a mexer na computação ainda, né? Na análise, para você entender. Aliás, para você entender bem essa questão de relacionamentos, né, de dados, o Access é uma mão na roda para você começar a entender esse conceito, esse mundo de banco, tá bom? Mas assim, o Access tem a sua parte ali onde você armazena as informações, claro, e tem a parte dele onde você cria formulários, né, como se fosse a linguagem que faz a ligação com o banco. O Access é um só. Você pode criar ali seus formulários. Eu já vi, por exemplo, uma vez, um formulário de cadastro de banco da Pepsi. A Pepsi usando o Access, tá bom? Já vi grandes bancos também, mas eu não aconselho, sabe por quê? Porque quando você faz uma aplicação em Access, você tem que vender também a ferramenta. Ou seja, você vai vender lá o seu produto feito em Access e vai ter que vender também o Office. Tá bom? É amarrado. Então, eu não aconselho você desenvolver para venda algo em Access, não. Se a empresa possuiu, né, o pacote Office lá, tudo documentado, legalizado, você pode fazer algumas coisinhas básicas lá para Access e tal, mas se a empresa tiver licença para isso. Bom, no caso dos gratuitos, eu aconselho aí o MySQL e o PostgreSQL. Você faz e vende e tá tudo bem, tá bom? Temos também aqui o SQL Server com as suas tabelas de sistemas aí, né? Algumas delas, tá bom? Então cada banco tem as suas aí. Vamos tratar algumas aqui sobre o SQL Server, né? Por exemplo, aqui a gente tem essas com nomes aí esquisitos pra caramba aí, né? Mas elas têm os seus propósitos. Por exemplo, temos aqui tabelas de exibição de catálogo, de exibição de gerenciamento dinâmico, tem exibição de compatibilidade. Para que serve cada uma delas, por exemplo? A de exibição de catálogo, por exemplo, ela armazena aquela linguagem DDL, né? Lembre-se que o SQL tem 3 sublinguagens dentro dela, né? Que é a DDL, a Data Definition Language, ou linguagem de definição de dados. Temos também a DML, que é a Data Manipulation Language, né? De manipulação. E temos também a de controle, Data Control Language. Então, vocês devem ter visto isso lá em Fundamentos. Cada linguagem dessa aí, né? A DML, por exemplo, tem os comandos próprios. Eu até citei alguns aqui embaixo, que é o create, o alter, o drop. Create database, create table, né? Drop table. Então, são específicas da DDL. Da DML, da manipulation, da manipulação, você tem aí o select, o insert, né? O update, o delete, tá bom? Para manipular dados são esses comandos. E temos também o control, de controle do banco, né? O que você tem aí de linguagem? Você tem aí o grant, né? O revoke, onde você pode dar permissões, tirar permissões e tudo mais, tá bom? Então, são separados nessas 3 linguagens, vocês já devem ter visto com certeza. Essas tabelas ou essa tabela de exibição aqui, a Master Files, por exemplo, armazena dados DDL, tá bom? As tabelas de gerenciamento dinâmico, por exemplo, ela serve para guardar o monitoramento do seu banco, né?
ocorreu algum problema, desligou o banco repentinamente, algum erro aconteceu, é gravado nessas tabelas aqui o erro que ocorreu, né? Ou verifica também a integridade quando você roda um comando para verificar como é que está o banco, né? Monitoramento do banco, está gravado nessas tabelas aqui. E temos também a exibição de compatibilidade, onde você pode gravar informações sobre versões do banco de dados, tá bom? Bom, no caso do PostgreSQL, nós temos também as tabelas de sistemas lá, né, o catálogo de sistema. São tabelas que também armazenam lá os seus metadados, da mesma forma que o SQL Server e outros bancos. Aqui eu listei algumas tabelas, né, alguns catálogos aqui, que são usados dentro do PostgreSQL, tá? Por exemplo, essas tabelas aqui, que eu peguei essa informação, está lá dentro do próprio site do PostgreSQL. Lá tem um manual do PostgreSQL e lá tem para que serve cada uma dessas aqui. Tá? Caso vocês precisem gerar um SQL para saber algo específico do banco, vocês podem procurar lá no manual do PostgreSQL, que ele vai te dizer exatamente para que serve cada tabela dessa, tá bom? Eu criei aqui, nesse caso aqui, olha só, esse select aqui eu implementei com vocês, eu creio, lá na disciplina de programação para banco de dados. Aqui eu exemplifico, por exemplo, o uso dessas tabelas de sistema. Olha só aqui, em vermelho eu tenho essas tabelas aqui, né? PG Namespace, PG Class, PG Constraint. Essa PG Class, por exemplo, para que ela serve? Aqui na documentação está dizendo que tabelas, índices, sequências e visões. Tudo é gravado dentro dela, tá bom? A namespace, por exemplo, é gravado os esquemas do banco. Tá? E tem mais. PG Constraint, deixa eu ver se tem ela aqui. Se não tiver, tem. Aqui, ó. Grava as restrições de verificação, restrições de unidade. Então, tudo é gravado. Chave primária, restrições de chave primária, chave estrangeira. Tudo é gravado nessa PG Constraint aqui. Aqui eu cito um exemplo. Né? Se você pegar esse código aqui e rodar no seu banco de dados, por exemplo, ele vai dizer para você quais tabelas estão relacionadas com as outras. Né? Para que é útil? Você chega numa empresa. Essa empresa tem um banco de dados, ou vários bancos, né? E esses bancos, eles não têm documentação nenhuma. O cara que criou não escreveu, essa tabela está ligada com essa aqui. Essa tabela serve para isso. Não tem documentação nenhuma. E você chega na empresa e precisa gerar relatórios. Você precisa, né, saber quem está relacionado com quem. Como é que você vai fazer um SQL, montar lá os seus inner join da vida, né, que são as ligações? Como é que você vai montar um inner join sem saber qual tabela está ligada com a outra, tá? Se você rodar esse SQL aqui, você descobre. Você descobre, por exemplo, essa tabela está ligada com essa com essa com essa. E assim você pode montar o seu SQL lá tranquilamente, montando seus inner join da vida, tá bom? Uma outra maneira de você não precisar rodar esse SQL é fazendo uma engenharia reversa do banco. Tá? Talvez fazendo essa engenharia reversa, você descobre ali os relacionamentos, porque ele vai gerar o modelo físico do banco. Tá bom? Engenharia reversa faz isso. Mas se não, se você quiser rodar um simples SQL igual esse aqui, copiou, colou, ele vai te trazer quais tabelas estão relacionadas com as outras. Tá bom? Bem bacana. Eu citei, se não me engano, outros exemplos também de uso dessas tabelas de sistema, tá? Lá na nossa disciplina de programação. Lá no terceiro período, tá bom? Bom, por hoje, eu creio que é isso. Próxima aula vai ser a terceira aula. Eu vou falar sobre um outro assunto. E já vou aplicar também um pequeno testezinho sobre essas 3 aulas aí que a gente já aplicou para vocês fazerem. É algo bem simples, tudo relacionado ao que eu já falei. Beleza? Então, por hoje é só. Um abração, pessoal.